Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula hoje de controle de processos 1, nós vamos estudar a parte de sintonia dos controladores P e D. Na aula passada, ou seja, na semana passada, eu disponibilizei para vocês o material referente aos controladores de forma separadas, né? O P de proporcional, o PI proporcional e integral e o PD proporcional e derivativo. Tá? Eu passei para vocês algum conteúdo, ali nós tínhamos alguns exemplos, eles são bastante simples de entender, por essa forma eu não acabei não fazendo para vocês um vídeo específico para explicar, tá bom? Mas na aula de hoje nós vamos estudar então essa parte de sintonia dos controladores P e D. Uma observação que é interessante da gente fazer aqui é o seguinte, que quando nós temos uma planta cujo modelo matemático dessa planta ela é possível de ser extraído, ou seja, você consegue extrair um equacionamento matemático referente àquela planta, seu funcionamento, a gente consegue fazer os ajustes dos parâmetros do controlador PD utilizando outras técnicas. Dentre essas técnicas, uma delas, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas, é chamado de método do lugar geométrico das raízes. Isso permite com que esses parâmetros sejam feitos de forma analítica. Entretanto, na aula de hoje, a gente vai fazer um estudo de como é feito a sintonia, né, o ajuste dos parâmetros de um controlador PID na prática, em chão de fábrica, sem usar a parte matemática, ou seja, de forma empírica, baseada nos testes que a gente vai encontrar, tá bom? Então, na grande maioria das aplicações industriais, a gente sabe que é empregado então o controlador PID em malha fechada, né? E sem estratégias avançadas de controle, ou seja, a gente não precisa utilizar todas as vezes uma técnica avançada para fazer os ajustes dos parâmetros. Uma vez que você tem um modelo e ele é mais fácil, você já tem um modelo, simplesmente fica bem mais fácil para você encontrar os melhores parâmetros. Agora, quando a gente não tem, que é o caso da aula de hoje que eu vou explicar para vocês, e aí a gente vai seguir algumas regras, tá bom? Então aqui a gente tem algumas informações, né? Então, são poucos os sistemas que na prática operam com bom desempenho. Por que isso? Porque muitas das vezes os controladores que são adquiridos nas empresas, que são instalados para fazer um controle de uma planta, eles ainda estão nos valores padrão de fábrica, ou seja, às vezes por conta que o instalador não soube fazer o ajuste desses parâmetros, acaba que eles são instalados e utilizados de forma sem fazer esse ajuste dos parâmetros. Ele funciona, mas não da melhor maneira possível, tá bom? Às vezes os parâmetros são ajustados, mas eles são escolhidos de forma incorreta. E muitas das vezes os sistemas estão operando em malha aberta. Então você tem um sistema de malha fechada, entretanto o controlador ele está ali configurado, ele está operando como se estivesse em malha aberta, tá bom? Entretanto, testar por tentativa e erro diferentes combinações dos parâmetros, ou seja, o proporcional, integral e derivativo, pode ser uma tarefa muito demorada e trabalhosa. Então, o que acontece? Se você não tiver uma técnica para você poder fazer o ajuste desses parâmetros, ficar lá tentando alterar esse parâmetro manualmente e verificando o que acontece na sua saída, isso aí vai requerer um tempo muito grande e muitas das vezes você não vai conseguir chegar num valor satisfatório, tá bom? Então, para isso que a gente tem o que a gente chama de sintonia, sintonia do controlador PID. Então, a sintonia de uma malha de controle consiste em encontrar os melhores parâmetros do controlador conforme a sua aplicação. Então, isso aqui está relacionado diretamente com a planta. Se a gente lembrar uma planta, quando a gente faz o modelamento matemático dela, a gente tem lá uma função de transferência, ou seja, esse modelo é o que descreve o comportamento daquela planta. Então aqui a gente não tem isso, ok? Como eu falei no início, a gente não tem isso daí, mas a gente consegue fazer um ajuste um pouco mais refinado do que simplesmente na tentativa e erro. Então, o que é um bom controle? Então, depende do tipo de processo e suas características. Então, em geral, espera-se que o sistema ele seja estável, ou seja, eu não desejo que eu tenha um sistema que fique oscilando, eu preciso que ele seja estável, tá? Os efeitos das perturbações sejam minimizados, então eu tenho que fazer uma configuração de forma que se eu tiver uma perturbação, essa perturbação ela seja minimizada o quanto antes possível. A resposta a variações do set point seja rápida,
Ou seja, eu tenho um valor pré-estabelecido, que é o nosso set point. Eu preciso com que esse sistema fique estabilizado nesse valor e chegue ele ao mais rápido possível, tá bom? O erro em regime permanente seja eliminado. Então, o erro de regime permanente significa aquele erro que quando eu já chego no estado estacionário ali do meu sistema, eu preciso que esse erro seja o menor possível de forma... A melhor solução seria que ele fosse totalmente eliminado, ou seja, que eu tenha minha variável do processo com um valor igual ao valor do setpoint. Aí o sistema seja robusto, de modo geral, contra perturbações e variações das condições do processo. Tá? O que eu estou apresentando para vocês em relação à sintonia, a gente tem alguns parâmetros, né, quantitativos. Nós temos aqui na primeira figura o que eu chamei aqui de taxa de amortecimento e decaimento. Então a gente sabe que o sistema, quando a gente inicia esse processo, ele de acordo com o valor do ganho proporcional, o meu parâmetro vai subindo até eu chegar ao valor de set point. Entretanto, sempre eu vou ter, dependendo dos parâmetros, eu vou ter esse overshooting aqui, até que o meu sistema vai se amortecendo, ou seja, eu vou eliminando essa oscilação até eu chegar aqui onde o meu erro de período estacionário seja praticamente zero. Temos também o máximo sobrepasso, ou overshoot, que é justamente esse valor que ele ultrapassa, de acordo com o ganho, você vai ter essa ultrapassagem aqui, né, o overshoot. E também o integral do erro absoluto, que é essa representação aqui onde a gente consegue ver que há menos, mais, menos e mais, que são a área, né? Ou seja, eu consigo calcular essa área de acordo com a integral desse erro em relação ao meu set point. Bom, dentre algumas formas de fazer esse ajuste, né, em uma forma mais prática de fazer ele, uma vez que eu não tenho um modelo matemático, é através desse método de Ziegler-Nichols, tá? De ganho crítico. Esse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui é um método de sintonia em malha fechada. Tá? Então ele consiste em encontrar o ganho proporcional para a oscilação crítica. Então esse KPU aí significa o ganho proporcional crítico e o período dessa oscilação, que também é chamado de período crítico. Tá? Então como que eu faço para o procedimento desse método? Então a primeira coisa que é feita é zerar os ganhos integral e derivativo, ou seja, eu considero, como aqui na figura está representado, eu considero simplesmente a minha planta e o ganho Kp, que ele é referente ao ganho proporcional, tá? Porque o ganho integral e derivativo ele tem que ser zerado, ele está eliminado aqui. Deixar o controlador operando com a variável manipulada e a variável de processo próximos de 50%, tá? E criar perturbações. O que significa isso daqui? Significa o seguinte: eu vou ajustando o meu ganho proporcional de forma com que esse sistema ele não se estabilize. Eu quero que ele, justamente isso, eu quero que tenha essas perturbações em relação ao meu set point. Eu não quero que esse valor fique estabilizado. Por que isso? Porque eu vou precisar fazer um procedimento para encontrar esse período de oscilação, e para fazer isso eu tenho, depois eu vou mostrar para vocês, algumas outras formas de calcular os outros parâmetros. Mas para isso, primeiramente, então, eu preciso que esse sistema ele não fique estabilizado, tá bom? E vou aumentando o ganho proporcional até obter uma oscilação com amplitude constante. Então, eu tenho que ter essa perturbação, ou seja, eu tenho que ter essa oscilação, e eu vou aumentando esse ganho justamente para ocasionar essa oscilação até que ela se torne, ela fique, né, com uma amplitude constante. E aí a gente vai ver depois o porquê disso, tá bom? É como está mostrado aqui na figura quando eu coloquei esse exemplo, né? Então, quando eu tenho Kp igual a 3, eu tenho essa oscilação aqui, ó, um pouco maior. Entretanto, o que acontece? Reparem bem para vocês verem, eu não tenho uma oscilação com amplitude constante. Então, enquanto eu não chego nessa amplitude constante, eu vou alterando, ou seja, eu vou aumentando ou diminuindo o meu ganho Kp. E isso acontece aqui, ó. Acontece nessa fase final, onde eu tenho meu Kp igual a 3.5, onde eu consigo atingir, então, que essa minha oscilação ela fique com valor de amplitude constante. Feito isso, eu paro de mexer, então, no meu ganho proporcional e vou fazer o seguinte, a próxima etapa. Eu preciso medir
o período dessa onda, dessa forma de onda constante que eu encontrei. No caso aqui, então, eu tenho um KPU, né, de crítico, de 3,5, e um período crítico de 10 minutos. Tudo bem? É isso que está representado, então, aqui na minha figura. Bom, uma vez que eu encontrei o meu KP e o meu PU, eu utilizo, então, esses parâmetros para fazer os demais cálculos. Então, se eu estou utilizando um tipo de controlador apenas proporcional, para mim calcular, então, o meu parâmetro KP, eu faço 0,5 vezes o KP crítico, que é o que a gente encontrou. Lembrando que esse KPU aqui, ele é um KPU que ele está gerando perturbação no meu valor, ele não está de forma estável, tá bom? Então, por isso que eu tenho esse parâmetro aqui. Se eu quiser utilizar um controlador PI, então eu vou ter o parâmetro KP e o parâmetro TI. Então, eu utilizo isso aqui. Isso aqui são fórmulas, tá, pessoal? São valores que foram estabelecidos pelo método de Ziegler-Nichols, tá bom? E no caso do meu controlador PID, que nos interessa, para que eu consiga calcular, então, os parâmetros proporcional, integral e derivativo, eu vou usar baseado nessas tabelas aqui, tá bom? Eu vou usar esses valores aqui para calcular os outros parâmetros, tá ok? Bom, então esse método de Ziegler-Nichols de ganho crítico, quais são as características positivas deles? Ele é confiável, então é um método empírico, onde a gente vai fazendo esse ajuste de forma com que a gente, independente do conhecimento matemático da modelagem da minha planta, eu vou fazendo os ajustes e na maioria dos casos ele apresenta uma boa resposta, tá bom? E quais são as características negativas? É relação fixa entre TI e TD, ou seja, eu tenho aqueles valores, porque o que acontece aqui? Aqui, no caso do proporcional, eu tenho o KPU, que é o ganho que a gente utilizou para encontrar as oscilações de amplitude constante. Entretanto, o período, tanto para a parte integral quanto para a parte derivativa, é o mesmo. Então, uma vez que eu tenho esses valores 0,5 e 0,125 aqui, mas o PU é o mesmo para os dois, tá bom? Então, eu tenho um TI e TD fixos. A obtenção da resposta oscilatória crítica pode ser muito demorada, ou seja, aquele processo de eu ir fazendo a alteração do KP até encontrar um período de oscilação de amplitude constante, isso pode demorar um pouco, tá bom? Então isso pode ser um ponto negativo aqui no nosso processo de sintonia do controlador PID. Alguns processos não toleram oscilações por longo período de tempo, então isso também, se a gente está trabalhando num processo que leva um tempo para mim encontrar esse parâmetro do ganho proporcional, isso pode ser um problema, tá? E eu tenho outros métodos aqui também, tá? Então tá citado aqui outros métodos de malha fechada, então tem esse Tyrrell-Leiben aqui, que propõe outro equacionamento para obter melhor oscilação e menor overshoot, e tem também o Ziegler-Nichols modificado, que é baseado na resposta oscilatória com decaimento de 1/4. Tá? Então, são outros métodos que também bem parecidos, que você não precisa ter a modelagem da planta, mas você consegue fazer esses ajustes com base no conhecimento que você tem, tá bom? Da planta. O conhecimento que eu digo, você aplica uma entrada e você vai fazendo uma análise da saída e ajustando os parâmetros com base nisso. Aqui nós também temos um outro método de sintonia, só que aqui no caso é para malha aberta, tá bom? Esse método então para malha aberta, ou método da curva de reação, ele consiste em introduzir um pequeno degrau unitário, né, de amplitude conhecida no processo e observar sua reação, ou seja, eu sei que eu aplico um degrau unitário na entrada do meu sistema e eu analiso a resposta a esse degrau. Então aqui eu tenho então o MV, aplico um degrau unitário, o FT, que é a função de transferência, no caso seria a minha planta, e eu tenho aqui a minha saída. Então eu faço essa análise aqui. Então eu conheço a entrada e também eu conheço a saída, eu observo a saída, né? E com base nisso eu consigo fazer aqui os ajustes dos meus parâmetros da função de transferência. Desculpa, eu consigo fazer os ajustes do meu sistema de controle. Então a maioria dos métodos aproximam graficamente as respostas de um sistema de primeira ordem, tá? Então os sistemas de primeira ordem, eles são sistemas
a gente lembra lá na modelagem, esse é um sistema que eu utilizo a primeira derivada apenas, mais o tempo morto, ou seja, que é o tempo de atraso aqui, né? Então é o meu L aqui, tá bom? Bom, então aqui, em relação a essa perturbação inicial na variável manipulada, eu consigo então, através da curva de reação, as perturbações que foram geradas, são obtidos os parâmetros. Então eu tenho o L aqui, que é o tempo de atraso, o T, que é a constante de tempo, o ΔCP, que é a mudança na variável que é a variável de processo em resposta à perturbação na variável manipulada, a taxa de reação e o N, que é o ΔCP dividido pela constante de tempo. Então, a partir desses parâmetros que estão indicados aqui, são obtidos então os valores de Kp, Ti, Dt, que são aqui referentes aos parâmetros do nosso controlador PID. Tá? Bom, qual que são as características referente a esse método? Então, ele é rápido, não submete ao sistema a muitas oscilações, eu não preciso submeter ele a muitas oscilações para determinar os parâmetros. Não se aplica a sistemas instáveis em malha aberta. Se provocar uma perturbação muito grande, pode levar a resultados incorretos, atingir regiões de operação não lineares. É sensível a erros de calibração de instrumentos e geralmente requer um ajuste fino e posterior. Essa questão de ajuste fino a gente vai ver também que muitas das vezes a gente utiliza esse método de Ziegler-Nichols e mesmo assim no final você acaba não tendo um resultado tão satisfatório, que aí vai depender do seu conhecimento em relação a esses parâmetros e ir fazendo as modificações necessárias para que você consiga um resultado melhor. Tá bom? Bom, para esse método então, nós temos lá então o valor de Kp, né, que foi o valor, o NL, que eu mostrei para vocês na apresentação anterior, no slide anterior, o TI e o TD. Então, com base, né, naqueles parâmetros que a gente calculou lá, né, a gente consegue então calcular os valores aqui Kp, TI e TD. Tá bom? Então aqui tem um exemplo, né? Então, ó, considere a resposta ao degrau do processo para uma perturbação de 11% na variável manipulada. Obtenha os parâmetros para o controlador. Bom, com base então nas informações que foi dada no problema, nós conseguimos então calcular o Kp, que ficou então em 1.179, o TI, né, dado aqui duas vezes o atraso, então nós chegamos em 2.3 minutos, e o TD, que é 0.5 vezes o atraso, nós chegamos aqui então em 0,575 minutos. Tá? Então, essa é uma forma de nós calcularmos os valores dos parâmetros do nosso controlador PID. Tá? Aqui é um outro método também, que é o método conhecido como de Cohen-Cohen, que propõe um outro equacionamento para o cálculo do PID, para corrigir uma deficiência do Ziegler-Nichols em sistemas com tempo morto relativamente grande, ou seja, com atraso relativamente grande. Obtém os parâmetros PID a partir dos valores de P, N, L e R, onde R é a relação de atraso adimensional e R igual o L dividido por T, ou NL dividido por ΔCP. Tá? Então, isso aqui é um outro método para fazer o cálculo do controlador. Aqui nós temos algumas dicas para a sintonia. Então, dicas gerais para a sintonia, considerando situações típicas de processo. Então, no caso de um sistema de vazão, as malhas de vazão possuem uma dinâmica muito rápida e oscilações na medida ocorrem com frequência. Por isso, não se utiliza ação derivativa. Pode ser utilizado um controlador P com baixo ganho ou um PI para maior precisão. Um sistema de monitoramento de nível, né? Controle de nível, então controle P pode ser utilizado. Caso deseje eliminar o offset, emprega-se PI. A ação derivativa deve ser evitada sobretudo quando há turbulências, que provoca medida ruidosa. Pressão,
Então, apresentam muita variação na sintonia dependendo da resposta dinâmica do processo. E, por fim, um sistema de controle de temperatura. Então, a resposta dinâmica de temperatura geralmente é lenta. Utiliza-se o controle PID para ela. Bom, eu vou colocar aqui para vocês, para que vocês consigam visualizar um pouco mais na prática, um vídeo também que eu encontrei no YouTube, onde um professor explica, utilizando o MATLAB, certinho essa parte da configuração dos parâmetros. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês observando. O único detalhe é que ele faz uma diferenciação aqui quando ele chama os parâmetros, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o KPU, que é o ganho crítico, e o PU, que é o período crítico, né? Ele vai utilizar uma outra nomenclatura para isso, no qual ele vai chamar então de KCR para ganho crítico e PCR para período crítico, tá bom? Então só observar isso daí que no caso é o nosso KPU e PU em relação ao período.